Boa tarde. Meu Deus. Eu tomei água antes. Boa tarde, galera. Tudo certo? Um pouco melhor. Bem, hoje estou gravando a aula de revisão de física para o Enem, certo? Então, meu objetivo aqui é trazer o máximo de matérias possíveis das que caem com bastante frequência, para tentar te dar alguns pontinhos. Antes de mais nada, essa aula, né, eu dedico para minha amiga Júlia, ela que me pediu, né, eu conversei com ela e tal, então resolvi fazer essa aula. Mas eu espero de qualquer forma, né, que seja útil para qualquer pessoa que esteja vendo. Mas, de qualquer forma, muito obrigado. Eu espero que seja uma forma de eu poder estar ajudando vocês. Espero que ajude bastante mesmo, tá bom? Então, bem, antes que eu comece de fato com a revisão, eu queria justificar um pouco o processo que eu fiz, tá bom? Eu fiz uma análise de todas as provas do Enem, usando um programa, né? Calma lá. Mas fiz uma análise de todas as provas do Enem que já existiram, né? Estudar 40 anos de prova do Enem, né? E o resultado que eu encontrei, basicamente, foi que 75% das questões do Enem são basicamente 3 matérias, ok? A grande maioria delas, isso que está em ordem de importância mesmo, é física mecânica. Física mecânica. Então, tem trabalho e energia, tem cinemática, essas coisas assim, certo? A segunda mais frequente é a eletricidade. Elétrica. Física elétrica, ok? E a terceira parte, a terceira mais frequente, é termologia. Essas três juntas, termologia. Essas três juntas fecham 75% das questões que você vai ver por aí, certo? Sabendo que são 15 questões de física, né? São 45 questões de ciências da natureza, né? E biológicas. 15 questões são as de física, geralmente. Então, 75% disso está aqui dentro. Pode ser que todas as questões estejam aqui dentro, pode ser que seja um pouco menos, mas geralmente você vai ter ali umas 11, 12 questões disso. Vamos lá. Essa aula é uma aula de revisão, né? Então, eu vou passar brevemente sobre as coisas, como se você já soubesse, e vou dar até algumas recomendações de estudo, caso você não saiba tão bem o que eu vou estar passando, certo? Mas tem uma coisa que é muito importante no Enem, talvez você não esteja ligado disso, né? Mas o Enem, ele tem um processo de pontuação que a gente chama de TRI, e é muito importante isso aí, tá bom? TRI. Se tu quiser pesquisar depois, talvez você consiga aprofundar um pouco seus conhecimentos na TRI, mas a TRI é o sistema de pontuação do Enem. E basicamente ela reforça, né, ela dá muito mais pontos para as questões fáceis do que para as questões difíceis. Isso pode não fazer muito sentido para a gente, porque geralmente outras provas vão fazer o oposto, né? Mas a ideia do Enem é o seguinte, como ele é uma prova de múltipla escolha, não tem como garantir se tu está chutando ou não, a ideia de você valorizar as fáceis é a seguinte: se você vai lá e acerta uma difícil, mas erra uma fácil, provavelmente você chutou a difícil, certo? Por isso que ela vale menos. É meio ruim, eu particularmente, né, discordo desse sistema, mas o ponto é, não adianta tu ficar estudando coisas difíceis e errar fácil, você tem que se focar em acertar as fáceis. Se você acertar todas as questões fáceis e médias, elas são classificadas assim, fáceis, médias e difíceis, né? Acertar todas as fáceis e médias, isso dá 75% da prova, você passa em quase qualquer curso, certo? Se eu não me engano, se tu for bem na redação, tu passa em quase qualquer curso que não seja medicina. Talvez tu passe em medicina, mas esse dado eu não tenho. Medicina, evidentemente, na UFSC aqui em Santa Catarina, né? Mas quase qualquer curso de Santa Catarina você passa, se tu só acertar fáceis e médias e for bem na redação, né? Então, realmente, eu recomendaria que você faça esse tipo de análise, sabe? Se você vê uma questão difícil, não é problema teu, a não ser que tu queira fazer um curso difícil, evidentemente, né? Mas se tu vê uma questão difícil, pula, sabe? Por uma questão de tempo. Depois, se tiver tempo, tu vai lá e faz, certo? Geralmente é assim, 25% da prova, isso aí dá 11 a 12 questões, né? Claro, por cada área, né? São fáceis, 50% são médias e os outros 25% são difíceis. Esses 25% difíceis, tu pula, certo? Na boa, tu não precisa deles. Depois tu volta e faz para ganhar aquele ponto ou outro, certo? Mas se tu acertar as fáceis e médias, lucro pra caramba, tá bom? Então, fica atento até ali, e é por isso que eu estou passando isso aqui. Esse aqui é o corpo, é o que vai te dar os fáceis e médios, ok? Então, eu vou dividir cada um deles bem certinho, tá bom? Deixa eu ver só quanto tempo foi na introdução, para eu me programar bem. 5 minutos? Oh, top! Então, vamos lá. A primeira parte, que eu separei aqui, é mecânica.
Ah, outra coisa. Eu queria agradecer, né, ao Colégio Energia, estou até com um pouco da energia, né, que está me cedendo a sala. Muito obrigado, né, por eu poder estar gravando essa aula. E eu queria dizer que eu tô triste que eu não tenho caneta azul, tá bom? Eu sou viciado em usar 3 canetas. Então se eu tiver só com 2 eu fico meio triste. Mas é a vida, né? Não posso reclamar. Eu ganhei essa tinta, né? Então, só alegria. Ok, vamos lá. Primeira parte, mecânica. A mecânica é dividida também em 3 partes principais. São elas, trabalho e energia, cinemática e dinâmica em ordem. Okay? Elas aparecem também na mesma frequência. Elas também são quase 75%, é um pouco mais, das questões de mecânica, tá bom? Então vamos lá. Primeira parte. 1.1. Nossa, que crime que eu estou cometendo aqui, né? Misturar os 2 tipos de jogantes. Ok, vamos lá. Trabalho e energia. Certo. Trabalho e energia, ela é muito boa para o Enem, porque o Enem gosta bastante de fazer você pensar, certo? Trabalho e energia é o tipo de coisa que dá para fazer bastante pegadinha nesse sentido, que tem que ter uma compreensão profunda para tu não errar o sinal e tal, e fazer o processo certinho, ok? Bem, trabalho e energia não é um negócio que é fácil de entender. E a mecânica inteira é a parte mais difícil, que é que eu vou estar gastando mais tempo nessa aula, investindo mais tempo, certo? Mas, se tu quiser ir realmente muito bem em mecânica, junto com essa aula, eu vou publicar outra no meu canal, que é o Mago da Mecânica. É uma aula que eu dei há um tempo, mas eu não gravei, né? Então eu estou gravando pela primeira vez. E, para quem me conhece, né? Se eu te mandei isso pelo WhatsApp, você vai receber junto. Mas não se pode pedir, sei lá, pelos comentários, mandar um e-mail, né? É a apostila, Mago da Mecânica, que junto é um curso top de 1 hora, mais 1 hora para tu treinar depois, que vai fazer tu ficar muito bom em mecânica. Mesmo, certo? Eu creio bastante no método que eu fiz. E eu vi muitos alunos irem super bem, então isso aqui é só uma revisão de mecânica, mas se tu quiser ficar top e não errar nenhuma questão de mecânica, vê o vídeo em seguida, tá bom? Muito bom mesmo. Bem, depois do merchan, né? Vamos lá, trabalho e energia. O trabalho é uma grandeza física, que também é energia, certo? Tanto que ele é todo medido em joules, mas ele é basicamente a transferência de energia que ocasiona uma movimentação de um objeto. É bem estranho, mas veja bem, trabalho pode ser usar 2 letras, ok, para representar. Alguns autores usam W, a UFSC usa tal, que é aquela letra grega que eu vou usar aqui. Eu gosto muito mais de tal, porque tal parece trabalho. W vem de work, né, em inglês, eu acho meio zoado, parece watts para mim. Então, bem, a fórmula é essa aqui. Trabalho, tal, né, é definido como sendo o produto, a multiplicação entre força vezes o deslocamento, ok? Note que eu falei força vezes deslocamento, não falei força vezes distância, ok? Isso está bem descrito no material lá e na aula que vai ver em seguida, né? Mas distância e deslocamento são coisas diferentes. A distância, ela é só uma medida, certo? Entre 2 pontos. O deslocamento é um vetor, certo? Isso tem uma coisa bem interessante, certo? Então veja bem, o trabalho tem bastante, as pessoas cometem bastante erro sobre o trabalho, porque trabalho não é uma coisa que um objeto faz, certo? Então, por exemplo, eu pego essa caneta aqui e eu empurro ela para cá, certo? Eu fiz essa força com o meu braço, ok? Qual foi o trabalho que a caneta exerceu? Nenhum, ok? Porque canetas não exercem trabalho, tá bom? O que acontece? Quem exerce trabalho é a força. A gente sempre diz, trabalho de uma força, certo? Isso tem um motivo bem importante. Veja bem, o meu braço empurrou essa caneta daqui para cá. O deslocamento foi positivo, porque foi na mesma direção da força que eu fiz. Faz sentido? Então, o trabalho que eu fiz é positivo, porque a força e o deslocamento estão no mesmo sentido. Se eu disser que a força é para lá, então é positivo, e o deslocamento é para lá, também é positivo, dá positivo. Se eu disser que o positivo é para cá, a força foi negativa, o deslocamento foi negativo, então o trabalho vai ser positivo, porque negativo vezes negativo dá positivo. Se tu se enrolou no positivo e negativo, relaxa, tá bom? Não é esse o ponto. Mas o ponto é que quando a força e o deslocamento são para o mesmo lugar, é positivo o trabalho. Faz todo sentido. Você realmente, a força, né, realmente realizou o trabalho, por isso que é positivo. Certo? Então, a força do meu braço realizou o trabalho. Agora, veja outro exemplo. Se eu fiz esse movimento, mas estou perguntando o trabalho que a força-peso fez, a resposta é nulo. A força-peso não realizou nenhum trabalho. Por quê?
Deixa eu desenhar aqui. Aqui tem a caneta, certo? Ela tem um vetor de deslocamento assim, certo? Ela foi para o lado. Só que a força-peso puxa ela para baixo, certo? Então, o deslocamento em relação à força-peso foi zero, entende? Porque ele deslocou nada para baixo. Na direção vertical, certo? Não teve nenhum deslocamento. Então, o trabalho da força-peso foi zero quando eu fiz isso. Por isso que não tem sentido, qual foi o trabalho que a caneta fez? Sabe, não faz sentido, você tem que perguntar a força. Qual foi o trabalho que meu braço fez? Qual foi o trabalho que a gravidade fez, né? No caso, a gravidade é uma aceleração, né? A força-peso fez. E tem outra coisa, aqui tem ar, né? Eu tive que fazer força contra a resistência do ar, ou seja, tem uma força aqui, uma força de atrito dinâmico. A gente vai ver melhor o atrito dinâmico, tá bom? Mas a gente tem uma força de atrito aqui, né? E ela está no sentido oposto ao deslocamento. Então, o deslocamento vai para cá, a força vai para cá. Se eu disser que o positivo é para lá, o deslocamento foi positivo e a força foi negativa. Se eu disser que o positivo é para cá, o deslocamento foi negativo e a força foi positiva. Quando eles são de sentidos opostos, o trabalho sempre vai dar negativo. Faz sentido, né? A força foi para um lado, o deslocamento foi para o outro. Ela não realizou o trabalho. Pelo contrário, ela tentou impedir o trabalho de acontecer, certo? Então, nesse caso da caneta, que foi para cá, a força de atrito, a resistência do ar foi contra mim, certo? Realizou um trabalho negativo, tá bom? Então, isso é trabalho. Eu queria que você tivesse essa ideia de positivo e negativo, ela é muito importante. Deixei aqui o pano. Isso é trabalho. Agora, a energia mecânica é o assunto mais massa dessa aula, na minha opinião. Eu acho muito legal. Okay? Basicamente, a energia mecânica de um sistema é constante. Isso é a lei de conservação de energia mecânica, certo? Então, sempre pode igualar a energia mecânica antes e depois de um certo evento, se não houver forças dissipativas, né? Porque daí ele perdeu energia, né? Mas se não, o sistema mecânico ideal, né? Nesse caso, se ele for fechado, ele é sempre constante. Então, a energia mecânica é definida como a soma de todas as energias cinéticas e potenciais. A energia cinética é essa aqui, mv² sobre 2. Essa é a energia cinética. Deixa eu colocar aqui em cima. Energia cinética, mv² sobre 2. E tem duas energias potenciais que a gente costuma utilizar. A primeira, não tem divisão aqui, é a energia potencial gravitacional. A gente chama de mgh, assim. Energia potencial gravitacional, EPG, assim. É mgh, certo? E a última, agora sim, kx² sobre 2. É a energia potencial elástica. A gente coloca L, eu acho que fica feio com 3 letras, daí já é demais, né? Que é kx² sobre 2. Certo, todas essas medidas aqui são em joules, porque joule é energia no SI, tá bom? E o Enem costuma prezar pelo SI, tá? Costuma, nem sempre, mas ele costuma. Então, o Sistema Internacional de Unidades Medidas, né? Esse é o SI, desculpa. Ok? Então vamos lá, a energia cinética é a energia do movimento. Toda vez que você tem um objeto com velocidade, ele tem energia cinética. Quer dizer, ele sempre tem energia cinética, mas nesse caso, se ele tem movimento, ele tem energia cinética positiva, senão é nula, né? Mas digamos que quando ele se movimenta, ele tem energia cinética. Porque tudo que tem massa e tem velocidade tem energia cinética. Existe energia cinética negativa? Não. Por que não? Porque massa é sempre positivo e velocidade, apesar de que pode ser positivo ou negativo, dependendo do sistema de referência, está ao quadrado, então é sempre positivo. Certo? Então tem um objeto com bastante massa, com bastante velocidade, ele também tem bastante energia cinética. Agora, a energia potencial gravitacional pode ser positiva ou negativa. Ela é a massa vezes a aceleração da gravidade em que o objeto está submetido, vezes a altura em relação ao sistema de referência. Certo? Então, por exemplo, vamos supor que o chão da sala, né, é o zero. Ele é o sistema de referência, que ele é o observador, tá bom? Então, essa caneta aqui tem uma energia potencial gravitacional positiva. Por quê? Porque a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, ela tem uma massa, que é positiva, e a altura dela é positiva, porque ela está acima do sistema de referência, certo? Quando eu desço ela um pouco, ela diminui a energia potencial gravitacional dela. Se eu subir,
ela aumenta a energia potencial gravitacional dela, certo? Agora, se essa caneta vermelha aqui é o meu observador, certo? Esse aqui é o zero, e a minha caneta estiver aqui embaixo, a gente disse que ela tem energia potencial gravitacional, perdão, negativa. Deixa eu tomar uma água. Tá complicado. A gente disse que ela tem energia potencial gravitacional negativa, porque a altura dela é negativa, certo? A posição dela em relação ao referencial é negativa. Isso não quer dizer que ela não pode continuar descendo, certo? Por sinal, né? Mesmo que eu diga que o meu observador está aqui, eu soltar essa caneta, ela vai cair, certo? Independente se está positivo ou não, ok? É um pouco complicado isso, mas isso é muito importante para essa equação aqui, vai manter tudo verdadeiro, tá bom? E a gente também tem aqui a energia potencial elástica. Toda vez que a gente tem um elástico, certo? Alguma coisa que pode comprimir, isso, por sinal, pode ser quase qualquer coisa, ok? Todos os objetos da vida real são comprimíveis. Alguns quebram se você comprimir, mas até algum nível ele quebra. Ele comprime. Tipo assim, um vidro. Você tenta comprimir um vidro, ele praticamente não comprime, talvez um pouco, daí ele quebra. Mas vai ter objetos, tipo uma mola de metal, né, que vai conseguir comprimir muito antes de deformar permanentemente, certo? E para cada mola, para cada coisa que comprime, que a gente estuda, existe um K, uma constante de... eu esqueci o nome certo dessa constante. Mas ela basicamente determina o quanto essa mola resiste a ser alterada de posição. Quanto mais dura ela for, mais energia ela consegue armazenar dentro dela. Por isso que o K aqui é diretamente proporcional. Quanto maior for ele, maior também a energia potencial elástica. Certo? E o X é a deformação da mola. Então, se você deformar bastante uma mola, quando você soltar, ela vai liberar toda essa energia potencial elástica e transformar tudo em cinética, geralmente. Ok? Ok, então essa é a energia mecânica. Essa é a principal matéria ali que vai cair. Individualmente, né, a principal matéria que cai em física, certo? Porque a mais comum é mecânica e da mecânica a mais comum é ela, certo? Ok, a segunda parte, a 1.2, é cinemática. Imagina, eu não esqueci, tá bom? A cinemática basicamente vai estudar o movimento dos nossos objetos, ok? Então a gente vai ver o movimento e estudar tipo, como eles estavam antes e depois. A ideia da cinemática é sempre trabalhar com funções, ok? Se você não vê funções, a minha aula de funções eu acho que está no YouTube. Se não, dê uma bola fora, ok? Mas funções é muito importante, mas a ideia de funções basicamente é a relação de duas coisas. E quando você relaciona uma grandeza física com o tempo, você consegue fazer sempre a ideia do movimento ou do que aconteceu com essa grandeza pelo tempo. Se você fizer, por exemplo, a relação entre a posição e o tempo, você tem o que a gente chama de função horária. Ela descreve a posição do seu objeto durante o tempo. A principal fórmula que você vai ver, deixa eu só escrever aqui, cinemática. A principal fórmula que você vai ver é essa aqui. S é igual a S0 mais V0 vezes T mais AT² sobre 2. Essa fórmula é chamada de função horária do MRU, movimento retilíneo uniformemente variado. Por que ele é retilíneo? Porque ele é em linha reta, certo? E ele é uniformemente variado porque ele tem uma aceleração constante. Sempre que você tem uma aceleração constante, ok? Não é um módulo, é a aceleração mesmo, o vetor constante, você tem um movimento retilíneo uniforme. Perdão, não é sempre, é praticamente sempre, ok? Em alguns casos não é, mas de forma geral você pode entender que sim, e para o Enem sim, porque o Enem não cobra casos complexos, ok? Então, de forma geral sim. Por exemplo, MHS, em toda a história do Enem, caiu uma questão, certo? Então, eu vou fingir que não tem problema dizer o que eu disse, tá bom? Quando você tem uma aceleração constante, de forma geral, você vai estar no MRUV, ok? Então, vamos lá. Perdão. Tudo bem, tudo bem. Eu tenho agonia de falar coisas que não estão certas, mas acho que dessa forma fica um pouco mais fácil de entender, tá bom? Vamos lá, quem são esses caras? S é a posição.
O sobrescrito aqui, esse número, essa letra embaixo, é sempre para determinar alguma coisa importante, para diferenciar uma variável da outra. S e S0 são variáveis diferentes, ok? Mas elas são parecidas, por isso que a gente coloca, não muda a letra completamente, a gente diz que elas são parecidas, porque S sempre é para posição. Só que quando não tem nada, a gente entende que é o S atual, certo? E o S0 é o S inicial. Você sempre pode dizer também, SF de final é igual a SI de inicial, mas eu prefiro deixar em zero e em sem nada, porque esse é o jeito mais profissional de ver, e a maior parte das fórmulas que tem vestibulares por aí vai, são assim, tá bom? Ok, V0 é a velocidade inicial, T é o tempo atual, A é a aceleração, caso é constante, né? Então não tem atual e final, ela é constante, e o T é o mesmo T que esse cara aqui, é inicial, certo? Isso aqui é uma equação quadrática, se você não percebeu, certo? Em função de T, no caso, o A sobre 2, o V0 e o S são as nossas constantes, ok? Dá para resolver um montão de coisa legal, tipo de básica, usando isso aqui. Ok, porque eu não te recomendaria que você decorasse a fórmula do MRU, que é o movimento retilíneo uniforme. Essa aqui é a fórmula do MRU. S é igual a S0 mais V vezes T. No caso, V é constante porque você está em MRU. Bem, olhando uma do lado da outra, você consegue perceber que essa fórmula aqui é exatamente essa fórmula sem esse termo aqui. AT² sobre 2. O que faz todo o sentido do mundo, porque a aceleração no MRU, movimento retilíneo uniforme, é nula. Okay? Então, se tu decorar essa fórmula aqui e substituir o A por zero, porque a aceleração é nula, fechou. Se tu prefere decorar, claro, né? tem uma oportunidade aqui, né? Mas na boa, essa fórmula aqui é a mesma que essa sem o AT² sobre 2, porque a aceleração nesse caso é nula. Ok, com isso você consegue descobrir uma série de informações. Bem, existem outras fórmulas, por exemplo, a equação de Torricelli, a equação da velocidade, que, na minha opinião, tu não precisa, ok? Porque é muito chato ficar decorando fórmula, e essas fórmulas, né, são todas deduções a partir de fórmulas essenciais. No caso, essa aqui e as definições de cada um desses termos. Por exemplo, eu não preciso escrever aqui, você sabe que a velocidade média é definida como a variação na posição, ou seja, a distância percorrida, dividida pelo tempo percorrido. Tá ligado? Então precisa disso aqui. Se tu tiver esses dois juntos, tu consegue talvez fazer um sistema e encontrar a informação que tu precisa, certo? O mesmo para a aceleração média. A aceleração média, que no caso do MRU e MRUV, é constante, é sempre a média das velocidades. Então você pega a variação da velocidade e divide pelo tempo. Top! Certo? Então tu não precisa de tanta fórmula assim. Eu vou até pegar essas fórmulas, tá bom? E, por último, na terceira parte, a cinemática, eu reduzo isso aqui, certo? Para mim é o mais importante. Tem uma coisa muito importante da cinemática. A parte difícil da cinemática são os lançamentos, ok? Lançamento oblíquo e tal. Deixa eu ver quanto tempo a gente ainda tem. Só para eu ver se eu consigo ir bem nisso. Tá. Bem, vamos fazer um exemplo bem fácil, bem simples, certo? Você sempre pode resolver questões de lançamento oblíquo e tal, utilizando o conhecimento anterior de trabalho e energia aplicado à cinemática, se você conhecer bem de vetores, ok? Isso a gente vai conseguir ver super bem na aula que você vai assistir de mecânica, ok? Mas olha só, imagina, por exemplo, que eu estou lançando um bloco a 30 graus, e eu quero saber a altura máxima que ele chegou. O bloco tem 2 kg, assim, e eu estou lançando ele, vamos dizer que eu estou lançando ele com uma força de 50 newtons. Não, 50 newtons é muito, né? Vamos dizer que é 4 newtons, ok? Estou lançando ele com 4 newtons. Como é que a gente pode fazer isso? Primeiro a gente pega a definição de força. Lembrando que força é massa vezes aceleração. Putz, eu dei spoiler, na real isso a gente vai ver em dinâmica, certo? A definição de força. Ok, mas força é massa vezes aceleração. Como a força é 4 newtons, posso substituir aqui, a massa a gente sabe que é 2, a aceleração então tem que ser 2. Então a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. Ok, essa é a aceleração que eu submeti ao meu objeto. Aqui, ó, o que a gente pode fazer?
como eu sei que é 30 graus, eu posso dividir os componentes da minha força. Então aqui eu tenho F, aqui eu tenho Fy, e aqui eu tenho Fx. Bem, para poupar tempo, isso vai estar na próxima aula, o que tu pode fazer? Você pode aplicar aqui trigonometria para encontrar o valor de Fy e Fx. Com a aceleração, você pode encontrar a velocidade. Com a velocidade, que é a aceleração é a variação de velocidade, né? Então, com a aceleração, tu encontra a velocidade inicial ali. Com a velocidade, você vai poder colocar coisas... Você vai poder colocar aqui e encontrar todas as posições, sendo de altura máxima e por aí vai. A questão de energia está em encontrar a altura máxima. Por quê? Quando você tem um lançamento assim, por exemplo, aqui tu tem um ponto de velocidade para cima, nula. Então o teu Vy, em especial, o Vy, que é para cima e para baixo, né, é nulo. Certo? Então tu consegue utilizar essa velocidade aqui para colocar aqui dentro da cinética, igualar isso aqui à energia potencial gravitacional e encontrar a altura que ele encontrou, porque aqui tem esse componente de altura. Ok, isso é um pouco complicado, né? Isso aqui é considerado uma questão difícil. Eu expliquei isso nos últimos 3 minutos, eu acho, para te dar uma noção de como é que resolveria isso só utilizando essas fórmulas. Em um caso, se encontrar uma questão dessa, talvez isso te ajude a ter uma ideia. Mas se não, se tu não entendeu, se tu achou uma doideira nisso aqui, na boa, assiste aquela aula e se tu não entender, pula essa questão. Não precisa, é uma questão difícil, tá bom? Como eu disse, a TRI não recompensa questões difíceis, então fica de boa, ok? A maior parte das pessoas erra lançamento oblíquo porque realmente é complicado. Tem a questão ali de trigonometria para encontrar os vetores, né, tirar o cosseno e tal, então a maior parte das pessoas vai falhar nisso. Então é relativamente tranquilo, tá bom? Mas vamos lá, a terceira parte, aqui em mecânica, 1.3, assim, é a dinâmica. A dinâmica é basicamente a parte que o Newton fez, okay? Você pode dizer assim. Então, a dinâmica vai definir força e as coisas que a força faz. Então, a força é a... Eu esqueci a definição mais bonitinha com as palavras certas, mas basicamente é a relação entre dois corpos que vai causar uma deformação ou um movimento em um objeto, ok? Então, quando eu aplico força aqui, os dois objetos é a minha mão e a caneta, né? E eu estou aplicando uma deformação, você não está vendo, mas ela está comprimindo na hora que eu toco, é milimétrica, né? Não é nem milímetro, é menos. E depois dessa deformação vai ter um movimento, ok? Então, isso é força, definido como força é igual a massa vezes aceleração. Essa é a fórmula em módulo, ok? Não é vetorial, ok? Existe também a fórmula vetorial, que é quando você coloca essas setinhas aqui em cima, e ela também é verdadeira. Essa questão de grandeza vetorial e escalar vai poder ver melhor na outra aula. Eu já fiz propaganda suficiente da outra aula, né? Acho que você entendeu. Certo? E aqui a gente vai ter também outros tipos de força que é bom saber, principalmente a força-peso. Aqui, ó. Apaguei já. Dei um spoiler, mas na caneta existia a força-peso, né? A força-peso, que também é chamada de P maiúsculo, às vezes, força-peso, é definido como sendo a massa vezes a aceleração. No caso, é a massa do seu objeto vezes a gravidade que ele está submetido. Por isso que a gente diz massa vezes a aceleração. No caso, a aceleração é da gravidade, né? A gente também tem a força normal. A força normal é uma força... Ela é real, ok? Mas ela é meio que hipotética, ok? Pensa o seguinte. Eu estou em pé no chão, ok? Acho que você não consegue ver meu pé, né? Mas bem, eu estou no chão. Tem uma aceleração da gravidade violenta contra mim, certo? Tem uma massa ali, sei lá, 60 quilos, eu acho. Acho que eu estou perto de 60 quilos. 60 quilos vezes 10 metros por segundo, isso quer dizer 600 newtons contra o chão. Mas eu não estou atravessando o chão e descendo numa velocidade muito rápida, como se eu estivesse pulando de um prédio. Por quê? Porque o chão está me segurando, certo? Por o chão estar me segurando e eu não estar acelerando nem para cima nem para baixo, tem que haver uma força de igual módulo, ou seja, de mesma intensidade, mas no sentido contrário da força-peso, para me segurar. Essa força a gente chama de força normal. Normal porque ela está em todo quanto é lugar, certo? Tudo que tu vê tem força normal, certo? A força normal, de forma geral, ela não tem uma definição, a gente não usa essa definição porque ela é sempre igual à força que está indo contra a superfície,
certo? Então, tu não consegue ver aqui, né? Aqui tu consegue. Então, imagine que eu tenho aqui esse objeto. Ele está na gravidade, então a gravidade puxa ele para cá. Você poderia dividir essa força em duas componentes. Uma componente que vai para cá, decomposição vetorial, né? E outra componente que vai para cá, assim. Essas duas componentes juntas são a mesma coisa que essa aqui, só estou descrevendo em duas outras, né? Essa aqui é a força peso, essa aqui é uma componente, essa aqui é outra componente. Eu vou chamar de P1 e P2. Observe que eu coloquei a P2 de forma que ela está exatamente ortogonal, né, 90 graus, em relação à superfície. A normal é sempre ortogonal em relação à superfície, então por isso que eu deixei dessa forma. A normal aqui vai ser exatamente igual a P1, perdão, a gente chama de força normal, né? E a força normal vai ser igual à força P1, assim. Ok? Porque ela está em resposta. Tanto que você deve imaginar, né, nesse caso, que um objeto que você colocasse nessa superfície faria exatamente o movimento que a P2 está fazendo. Por quê? Porque a P1 está sendo anulado. Faz todo sentido do mundo, né? Então a gente tem a normal, que é sempre em relação à superfície, uma resposta da superfície. Porque aqui em relação a é sempre igual à força que está indo contra a superfície, né? E aí a normal é muito importante por conta do atrito. Qual é a letra que a gente usa para o atrito mesmo? Não sei se eu anotei dessa forma. Não anotei. Ah, lembrei. É Mi. Sim. Mi é a letra que a gente usa para constante de atrito. Constante do atrito. Não, aqui não tem atrito. Assim. Então, a força de atrito é definida geralmente assim. Força de atrito, isso é Φ, é igual a força normal vezes a constante de atrito. Assim. Existem dois tipos de atrito, o atrito estático e o atrito dinâmico. O atrito estático é aquilo que impede o movimento de acontecer, certo? Então, por exemplo, se você pegar e fazer uma força bem grande contra esse quadro, né? E você empurrar a sua mão, ela não vai se mover, certo? Por quê? Porque o atrito estático está conseguindo segurar o movimento. Para você fazer uma força e a sua mão não se mover, tem que ter uma força de módulo igual, ou seja, de mesma intensidade, mas no sentido oposto, para segurar ela. Faz sentido? Então, o atrito estático, que é aquele que segura as coisas, ele é sempre igual à força de tendência ao movimento, ok? Mas chega num ponto que tu faz tanta força que ele passa, certo? Que ele começa a ganhar desse atrito estático. E daí você tem o atrito dinâmico, esse aqui. Ele é sempre igual ao produto da normal vezes a constante de atrito dinâmico. É por isso que quanto mais pesado um objeto, mais difícil é tirar ele tanto do atrito estático, quanto mover ele pelo atrito dinâmico. Porque ele vai ter uma força normal muito grande. E é por isso que no experimento mental, eu falei para tu fazer uma força muito grande contra o quadro. Por quê? Quando eu faço uma força grande contra o quadro, eu projeto, né, crio uma força normal, no caso o quadro, contra a minha mão. E essa força normal vai contribuir para o atrito. Tá bom? Todas essas constantes aí, você não tem que decorar nada. Por sinal, no Enem, não tem que decorar nada mesmo. Ok? Certas fórmulas, né, as principais, como essa aqui. Se você souber elas, é suficiente, porque todos os números, a aceleração da gravidade, até raiz de 3 vai ter na prova, que é 1,7. Geralmente ele pede para ser 1,7, né? Então, você pode fazer isso. Outra dica para o Enem, duas, né? Sempre olha, antes de ler o texto, lê primeiro o comando da questão, porque às vezes tu não precisa ler o texto. Tem parte do texto que ali é só de bobagem, ok? Então tu ganha um tempo. E, quando você for resolver uma questão que tem número chato, olha para as alternativas. Se elas estiverem muito distantes, os números entre si, você geralmente consegue dar uma simplificada. Então vamos supor que tem 1,7. Perdão, vamos supor que a questão diz raiz de 3 é igual, né, é semelhante a 1,71. Se os números estiverem próximos um do outro, você provavelmente vai ter que usar 1,71 mesmo. Mas se os números estiverem distantes, o que você pode fazer é fingir que é 1,7, por exemplo. As suas contas vão ter uma casa decimal menos para trabalhar, e isso ajuda bastante. Tu quase sempre pode fazer isso, e às vezes tu pode até dizer que isso aí é 2, se estiver muito longe e tal, que vai ajudar, tá bom? Deixa eu tomar uma aguinha. Mas essa é basicamente a primeira parte.
Alguma dúvida? Tô brincando. É que normalmente eu uso a desculpa de perguntar se as pessoas têm dúvida para tomar água. Tem um impulso absurdo de perguntar se alguém tem alguma dúvida quando eu vou tomar água. Certo. Essa foi a parte 1. Pode parecer que não vai dar tempo, mas é porque a parte 1 é mais importante mesmo, é que mais cai e é mais difícil. Ok? Vamos lá. Parte 2. Elétrica. Elétrica sempre cai, agora mudou a câmera. A elétrica sempre está na parte de eletrodinâmica. 5% das questões só, isso quer dizer 4 em toda a história do Enem, foram de eletrostática, que é aquele negócio das bolinhas, lei de Coulomb e tal. Nunca cai, na boa. Quer dizer assim, ó, pode cair na prova de vocês, eu vou fazer também, né, na nossa prova, mas não faz sentido eu passar para vocês, certo? O objetivo é dar a ideia geral das coisas que mais caem. 95% é de eletrodinâmica. Então eu vou até colocar aqui eletrodinâmica, que é o que mais cai, de longe, ok? Certo, eletrodinâmica sempre cai, basicamente, resistores, né, em circuitos. A eletrodinâmica basicamente usa circuitos, ok? Eletricidade em movimento, por isso eletrodinâmica. Então, você tem que saber bem série e paralelo, associação de resistores, né? E é isso. Sério, se tu souber disso, tu consegue resolver quase qualquer questão de eletrodinâmica do Enem, que elas são fáceis, ok? Se você quiser ir bem mesmo, tu pode ir além dessa aula e estudar geradores e receptores. Cai de vez em quando, é bem mais raro e são sempre questões consideradas difíceis, ok? Porque gerador e receptor não é todo mundo que sabe. Cara, na boa, circuito elétrico para os alunos já acha difícil, então, sinceramente, se tu souber isso aqui, tá mais do que bom. Eu tenho uma lista também, se eu estiver te mandando isso no WhatsApp, né? Você vai ter acesso à lista com certeza. É uma lista de tipo, acho que tem o alfabeto inteiro. Mas é um montão de circuito de associação de série paralelo para tu ficar bom nisso. E se tu fizer, eu acho que vai dar super certo, tá bom? Mas bem, como é que funciona? Primeira coisa, em um resistor, essa aqui é a lei mais importante de longe, certo? Você vai ter uma corrente, a gente sempre representa pela letra I, eu particularmente uso a letra I maiúsculo, tá bom? Quase ninguém faz isso, tá bom? Mas é porque a letra I minúscula, geralmente, a gente usa para fazer números complexos, certo? Raiz de -1. Então eu sempre usei a letra I maiúsculo, se acostume, ok? Mas é a mesma coisa que a corrente, ou I minúsculo, se vocês viram de outra forma. Você sempre tem uma tensão, daí sim a letra U, todo mundo usa a letra U, a tensão, e você tem uma resistência, que quase sempre é R maiúsculo, ok? A corrente é sempre medida no SI, né, no Sistema Internacional, em amperes, a tensão é medida em volts, e a resistência é medida em ohms, que é essa letra ômega aqui. Eu geralmente faço um ômega mais feinho, ok? E a relação entre esses três elementos aqui é que a tensão é igual ao produto da resistência vezes a corrente, assim. A gente chama essa lei de Uri, ok? Porque é assim que se lê, e é o jeito que eu decorei, tá bom? Não tem nenhuma piada da hora para decorar isso aqui, tá bom? E junto com essa lei tem outra lei que é importante, que é Piu. Desculpa. É igual a I vezes U. A potência dissipada, né, a potência gasta pelo seu resistor é igual a corrente vezes a tensão, ou tensão vezes a corrente. Essa que eu acho mais fácil de decorar, certo? Ok, algumas questões vão te perguntar, por exemplo, quanta energia o seu... quanta energia não. Qual é a potência da sua lâmpada, por exemplo? Daí você vai lá e usa para representar a lâmpada uma resistência, porque a lâmpada é como uma resistência, certo? Ela atrapalha a corrente, a tensão passada de certa forma, né? Ela tem uma tensão própria e ela resiste e ela gasta potência, certo? Então você pode modelar ela como uma resistência. Quase tudo pode ser modelado como uma resistência, né? Tudo que a gente vai ver no Enem. Então por isso a potência é importante. Você também pode ver, tipo, considere um chuveiro, certo? Daí você vai ver qual é a potência do chuveiro usando isso aqui, certo? Qual é a energia que ele está gastando,
certo? Em watts, né? Não é joules que a gente estava vendo antes, é outro tipo de energia, tá bom? Watts não é energia, tá bom? É potência. Desculpa, só para ficar claro para vocês, né? Potência é igual a energia sobre tempo, tá bom? Então acho que talvez seja de você ter uma ideia. Se a gente perguntar energia, né, você multiplica pelo tempo, daí tu vai encontrar. Essa forma também é importante. Ok. E qual é do série do paralelo, né? Qual é? Deixa eu só tirar essa cadeira daqui. Com licença, cadeira. Foi. Bem, a gente tem dois tipos de relação entre resistores, né? A gente tem quando eles estão em série, assim, e a gente tem quando eles estão em paralelo. Desculpa fazer o diagrama meio feio. Eu gosto bastante de fazer diagramas bonitinhos, mas é para poupar tempo mesmo. Ok? Então, vamos lá. Fazendo em vermelho. Cada uma dessas aqui tem 3 propriedades. Ok? A primeira delas é que, veja bem a corrente. Aqui. A corrente que passa em um é a mesma corrente que passa no outro. Certo? Não tem como a corrente desaparecer. Então, nesse caso aqui, a gente diz que I é constante. Primeiro passo. Deixa eu separar aqui. Depois disso, a gente tem a tensão. Cada um deles tem uma tensão específica, certo? Tem uma tensão aqui, tem uma tensão aqui. Essa aqui é a tensão U, essa é U1, essa aqui é a tensão U2, certo? A tensão total do sistema é a soma da U1 mais a U2 mais quaisquer outras tensões do sistema, mais qualquer outras tensões que estejam em paralelo com essa, ok? Isso pode não fazer muito sentido pra gente, porque tensão é uma grandeza que a gente conhece pouco, ok? Ela é pouco intuitiva pra gente, certo? A corrente é tipo assim, tudo bem, eu consigo imaginar um rio passando e tal, mas a tensão é um pouco estranha, né? Bem, na imagem do rio, a gente costuma dizer o seguinte: a largura do rio é a corrente, a quantidade de ar, né? A tensão é a força de vontade da corrente de acontecer, ou seja, é a altura do rio, certo? A diferença da altura do rio, o quão inclinado o rio está, certo? Essa é a tensão, o quão largo ele é a corrente, perfeito? Pode imaginar o seguinte: basicamente, né, quando aqui não tem resistência, a tensão não existe, diferença de tensão, não existe diferença de potencial ali, né? Então, é como se estivesse imaginando agora a seção de lado do negócio aqui, né? É como se estivesse aqui, assim, ó. Aqui, nessa parte, não tem diferença de potencial. Aqui tem. Aqui não tem diferença de potencial. Aqui tem. Aqui não tem. É isso que está acontecendo aqui, certo? Então, aqui é uma resistência, aqui é outra resistência, aqui é um fio direto. Não tem ligação, não tem diferença de potencial. Se tu quiser saber a tensão total, é só tu somar essas diferenças. Faz sentido? Essa aqui é a tensão U1. Essa aqui, essa diferença de altura é U2. Essa aqui é U1 mais U2. Sacou? Essa é a imagem, ok? Espero que ajude vocês a ter uma noção melhor de por que a soma aqui fecha, ok? E a resistência equivalente, se você for substituir isso aqui por uma única resistência, é R1 mais R2 e por aí vai. Porque quanto mais resistência tu vai pondo, mais resistível é todo o processo. Ok? Faz bastante sentido. Agora, veja esse caso aqui. Esse aqui é em paralelo. Inclusive, para lembrar, né? Isso aqui é uma relação em série mesmo e, ok? E essa aqui é um pouco diferente. Ela é paralelo, assim, lu. E ela tem o mesmo U. Ok, é horrível isso aí. Eu me sinto mal de fazer isso. Ok, vamos lá. Aqui a gente tem uma corrente I, mas observe que quando ela chega nesse nó é a junção de fios, ela se divide em I1 e I2, assim, certo? Depois ela vai se juntar aqui de novo. Então, I total, a corrente total do sistema, é igual a I1 mais I2, por aí vai.
certo? Enquanto a tensão é igual, porque a tensão que tem aqui é a mesma para os dois, certo? Eles estão conectados aqui. A diferença de altura é a mesma para os dois, tá bom? Eles estão juntos. Não sei se faz muito sentido para ti, mas se você pensar que aqui tem um potencial e aqui tem outro, fica claro que a diferença de potencial entre esses dois pontos é a mesma para os dois, certo? Acho que faz mais sentido assim. Então, U é constante. Por isso que a gente diz série mesmo I, paralelo mesmo U. Fechou? Ok, se isso for ajudar você. O problema mesmo está aqui. Resistência equivalente. Veja bem. A tensão e a corrente são os protagonistas aqui, certo? Eles são quem muda. Quando você muda série para paralelo, né, o que está mudando é a preferência. Aqui quem era igual era a corrente. Aqui quem é igual é a tensão, certo? Só que a corrente e a tensão são inversamente proporcionais, certo? Você pode imaginar o seguinte, se a resistência for constante, passa esse I para cá, vai ficar o U em cima e o I embaixo. São inversamente proporcionais, certo? Estão dividindo, ok? Então, enquanto aqui é só tu somar de forma direta, aqui é o inverso. O inverso da resistência equivalente é igual ao inverso da resistência 1 mais a resistência 2. O inverso da resistência 2, por aí vai. E isso aqui é uma conta muito chata de fazer, concorda? É muito ruim, certo? Então, quando você tem duas resistências, você pode aplicar uma propriedade da matemática. Talvez você não lembre isso bem, certo? Mas quando tu tem a soma de dois inversos, você pode aplicar a propriedade que a gente costuma chamar de produto pela soma. Quando você só tem dois, você pode dizer também que a resistência equivalente é igual ao produto das duas resistências, R1 vezes R2, dividido por R1. Desculpa, é a soma pelo produto, assim. É o produto pela soma. Deixa eu ver se dá certo isso. 18 dividido por 9. É o produto pela soma. Foi mal, galera. Assim. Produto pela soma. Certo? Então você pode aplicar isso para poupar um pouco de tempo. Alguma dúvida? Então, isso aqui é basicamente eletrodinâmica. Resumindo, né? Eu até gostaria de fazer um exemplo, mas eu temo que a gente não tenha tempo suficiente para fazer um exemplo. Não? A gente tem 13 minutos. Deixa eu apagar aqui. Vou voltar aqui para o quadro inicial. Putz, e agora se quiser copiar, ferrou, né? Não tem como, perdeu. Bem, a última parte é termologia. Termologia, na minha opinião, é o mais tranquilo. E ele é o que menos acontece também, então é tranquilo deixar por último e tomar menos tempo para ir, tá bom? Mas ele é relativamente fácil, certo? Então é o seguinte, enquanto a mecânica e a elerodinâmica, eles envolvem você fazer bastante exercício para pegar a manha, as ideias, né? Eu diria que termologia, ela é basicamente saber as fórmulas e interpretar elas de forma simples, certo? Não tem tanta coisa assim. Termologia. Termologia, nossa, minha voz tá ruim. Ela se divide basicamente em duas partes: calorimetria e termodinâmica, tá bom? Calorimetria, deixa eu pegar aqui que é bastante fórmula. Tem a principal parte, a parte mais legal, são essas duas fórmulas aqui. A primeira é Q é igual a M vezes C vezes T, desculpa, esse T maiúsculo aqui. T, a gente coloca delta T, eu acho que ficou um pouco melhor. E Q é igual a M vezes L. Opa, esse L é maiúsculo. Assim. Para lembrar dessas fórmulas, tem gente que fala que macete, esse aqui, que macete e que mole. Eu acho horrível, mas eu lembro, então não posso deixar de dizer para vocês, que macete, que mole. Ok? Como é que funciona?
Quando você vai aquecendo, vamos imaginar que você está aquecendo, por exemplo, um pote de água. Assim. Ok? Vamos dizer que você tem 1 litro de água. E ela está atualmente a 20 graus Celsius, que não é CNTP, condições normais de temperatura e pressão, é CATP, condições ambientes de temperatura e pressão. Perdão, condições ambientes é 25 graus, ok? Não é nenhuma das duas, ok? Mas vamos dizer que você vai aquecendo essa água e você quer transformá-la completamente em gás. Você já fez um macarrão em casa, né? Sabe que se tu vai aquecendo a água, ela não chega a 100 graus e evapora completamente, certo? Por quê? Existe um momento em que a água vai recebendo energia térmica e ela vai aumentando a temperatura, certo? Receber energia térmica é o que a gente chama de calor, ok? Calor é a energia térmica em movimento. Então, ela vai recebendo energia térmica, ela vai recebendo calor, né? E ela vai mudando de temperatura. Mas chega um momento que ela chega a 100 graus. E quando está a 100 graus, ela está entre os dois estados, certo? Entre ser líquida e ser gasosa. E daí, para mudar de estado, para ela sair de uma ligação e para outra, para ela se tornar gás mesmo, ela precisa receber mais energia. Então, esse calor que ela recebe não é um calor sensível, a gente não sente a diferença de temperatura. É um calor que a gente chama de calor latente. Então, essa aqui é a fórmula do calor sensível. Essa é a fórmula que tu usa até ela chegar na temperatura de ebulição dela, ou o que é que você esteja utilizando, né, como referência. E aqui é a fórmula do calor latente. É a fórmula que tu usa quando o que quer que esteja analisando está mudando de estado, ok? Ela tem, a água tem isso do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, certo? Outras coisas podem sublimar, né? Vão do sólido para o gasoso, tipo gelo seco. Sempre pode usar esse tipo de fórmula, tá bom? Ok, e quem é o elemento de cada um desses aqui? Q é a quantidade de energia térmica que está em movimento, certo? Q é o calor, né? E a gente mede em joules, é energia, certo? Energia térmica. M é a massa que você está analisando. C é o calor específico. O calor específico é a constante, você pode imaginar assim, é a constante do calor sensível, ok? Ou seja, quanto maior for essa constante, mais energia o que você está analisando precisa para mudar a temperatura. Calor específico é quanta energia tu precisa para mudar de temperatura, ok? Então é meio que a constante do calor sensível, tá bom? E a gente tem aqui a diferença de temperatura, quanta energia, qual é a temperatura que vai variar. Lembrando, né, em termologia, sempre use Kelvin, ok? Sempre use Kelvin, ok? Se você usar Celsius, você pode ter um problema, tá? Então, sempre converta para Kelvin, lembrando, temperatura em Celsius mais 273 é igual a temperatura em Kelvin, assim. Só somar 273 vai chegar em Kelvin, tá bom? Então sempre faça em Kelvin, certo? Agora, o calor latente é a quantidade de energia que tu precisa para mudar de estado. Então tu pega a massa que tu tem e multiplica por L. L é a constante do calor latente. Eu esqueci o nome correto, tá bom? Mas não é calor específico. Então se você tiver que fazer uma prova, né, no Enem, né, sempre vai ter as palavras lá. Se você saber as palavras de cor, certo? Ele vai te dizer, o constante do calor latente é essa aqui, certo? Daí você vai ler e você vai saber o que é, tá bom? Perdão por faltar esse dado, certo? Mas é bem normal. Então, por exemplo, no caso da água, é 80 calorias por grama, certo? Se você quiser transformar isso em joules, né, você multiplica por 4. Um joule é igual, uma caloria é igual a 4 joules, assim. Né? Esses dados não precisa decorar, na boa. Sempre vai ter na questão, ok? Isso aqui tu precisa decorar, eu acho. Tá bom? Eu acho que o Enem não te dá esse tipo de fórmula. Mas isso aqui ele dá, essas conversões. Né? Então, e evidentemente, né, 1 litro de água tem, como a densidade da água é 1 grama por ml, tem 1 quilo. Então, se você multiplicar isso aqui por 4 e dividir por 1000, você vai encontrar a constante de calor latente da água. No caso, estou fazendo só conversão de medida, né? Isso dá
0,32 joules por quilograma. Então tu precisa de 0,32 joules para fazer. Tá certo isso? Acho que eu fiz o contrário. Tu divide por 4 e multiplica por 1000. É claro, é o contrário, desculpa. Isso vai dar. fiz a conversão de medida elevada a menos 1. Acontece. Né? Se dividir por 4 e multiplicar por 1000, né, você vai encontrar 20 mil joules. Isso sim é um valor razoável. Okay? Para transformar 1 kg de água em vapor. Tá bom? É bastante energia térmica. Certo? É isso de termologia, de calorimetria, né? E termodinâmica é quando você tem um movimento, ou seja, realizando trabalho, né? Existem algumas formas importantes para isso. Trabalho é igual... A primeira lei da termodinâmica, eu vou falar primeiro, é Q é igual a trabalho mais delta U. Aqui delta U não é diferença de potencial, ok? Delta U aqui é a diferença de energia térmica, ok? Essa aqui é a energia que efetivamente está mudando a temperatura, essa aqui é a energia que colocaria aqui, tá bom? Esse aqui é o trabalho, é o quanto a energia está realizando o movimento. Isso aqui é bom para máquinas térmicas, tá bom? E esse trabalho também pode ser definido como pressão vezes volume, vezes ΔV. Então, se você, por exemplo, tiver um objeto de pressão constante, tipo um balão, você consegue medir quanto o trabalho está exercendo baseado na mudança de volume. Isso aqui é só para pressões constantes. Certo? Outra fórmula, você deve saber bem, é padre velho não reza terço. PV igual a NRT. E como catarinense, eu tenho o dever de usar a melhor forma dessa fórmula. Padre voador não retornou à Terra. Ok? Existem outras formas de decorar. E algumas não me são listas. Ok? E essa fórmula aqui diz o seguinte: a pressão vezes o volume é igual a N, número de mols, vezes a constante, eu esqueci o nome dessa constante. Constante dos gases ideais, que é R, vezes a temperatura. Certo? Isso, como esses dois aqui não mudam, nem o número de mols do gás, né, e a constante, você pode afirmar que PV dividido por T é constante. Por isso, você tem aquela fórmula lá. PV sobre T é igual a PV sobre T, sendo que isso aqui é PV0, T0, assim. Ou seja, PV dividido por T sempre vai se manter constante em um gás ideal. Okay? Você pode utilizar essa fórmula aqui. E aqui você vai ter as três transformações, né? A transformação isocórica ou isovolumétrica, que é quando você tem o mesmo volume. Daí você pode vir aqui e cortar, se tu quiser, você vai ter o mesmo volume. Cara, não decora a fórmula sem os elementos, bom? Decora essa completa e daí tu corta, tá bom? Digo. Você tem a isobárica, bar é de pressão, certo? Que bar é uma medida de pressão bem antiga, e a gente usa o barômetro para medir pressão, e o centro do triângulo, lá onde é que tu segura para ele não cair, é o baricentro. Então, isobárico é que tem a mesma pressão, tu pode cortar a pressão, e isotérmica é aquela que tem a mesma temperatura, tu pode cortar. Importante lembrar, você só pode usar essa fórmula em transformações chamadas isobárica. Ela é... Eu anotei isso, cara. Não é isobárica. É adiabática. Adiabática. Porque a transformação adiabática é aquilo que não... Adiabática, sim? É aquelas transformações que não tem perda de energia para o meio externo. Elas estão no meio isolado. É assim que a gente chama. Transformações adiabáticas. Se tu vê esse palavrão aí, só ignora, na boa. Só quer dizer que tu pode usar as leis normais. Vejamos quanto tempo a gente ainda tem. Falta 1 minuto certinho. Então é isso, eu espero que tenha ajudado vocês. Vai ter um vídeo de mecânica junto. Obrigado por todo mundo que assistiu, espero que seja uma grande ajuda a todos. Tá bom? Se tiverem dúvidas, podem deixar nos comentários ou falar comigo, né? Se está vendo esse vídeo, você provavelmente me conhece, então pode tentar falar comigo. Vai ser uma alegria estar ajudando, tá bom? E também, se eu te mandei isso aqui, eu vou te mandar junto a lista de eletrodinâmica. Fechou? Então, é isso. Muito obrigado, tamo junto e ótimos estudos e ótimo Enem, viu? Tamo junto.